Alô você, estamos aqui mais uma vez para estudarmos sobre a lição da Escola Sabatina. O resumo desta semana que está com um tema maravilhoso, a Bíblia como a fonte autoritativa da nossa teologia. Indo para a cidade de Santa Cecília agora, eu resolvi dar uma parada bem aqui na entrada da cidade de Fraiburgo para falarmos sobre o estudo da lição. Esta semana compreende dos dias 19 a 25 de abril e o verso para memorizar desta semana é fácil e eu convido você a falar comigo agora. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Está no livro de Isaías, no capítulo 8, verso 20. Logo no sábado, na introdução do estudo, o autor da lição nos fez pensar sobre a função das Sagradas Escrituras, que pode variar de igreja para igreja cristã. E há 5 diferentes fontes que influenciam a nossa interpretação das Escrituras. A primeira fonte é a tradição. A segunda fonte, a experiência. A terceira, a cultura. A quarta, a razão. E a quinta, a própria Bíblia. E qual dessas fontes tem autoridade final de interpretação? Qual delas determina a direção da nossa teologia? Na lição do domingo, o autor comenta sobre a fonte chamada tradição. A tradição ajuda a se conectar com as raízes, mesmo sendo perigosa pelo acúmulo de questões trazidas ao longo de todos os anos que não faziam parte do plano de Deus. Mesmo que tais tradições fossem legadas por líderes religiosos, elas não estão em pé de igualdade com a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de toda tradição humana, seja essa tradição qual for. Se ela não estiver condizente com a palavra de Deus, então ela não serve para a nossa interpretação das Escrituras. Na lição da segunda-feira, por tema experiência, ou seja, a fonte experiência, a experiência ela também influencia os nossos sentimentos e pensamentos de forma poderosa. A arte, por exemplo, a música, a criação, a alegria da salvação e até mesmo o poder da palavra profética. Todas essas experiências da nossa religiosidade moldam a nossa visão referente ao nosso Deus. Porém, nossas experiências são limitadas quanto à vontade do Pai. Portanto, nossas experiências devem estar em harmonia com os ensinamentos da Bíblia. Caso contrário, também não servirão para nós. Na lição na terça-feira, traz sobre a fonte cultura. A cultura que nos tece, ela é muito forte para nos influenciar. Porém, a Bíblia também transcende toda e qualquer categoria cultural, étnica, imperial ou de status social. Muito embora há partes da nossa cultura que também se harmonizam com a nossa fé, o ideal é que nós construamos uma contracultura que seja fiel à vontade de Deus. Jesus, por exemplo, ele não se isolava do mundo, mas ele levava o mundo a se enobrecer, a estar em contato com o Pai Celeste. Na lição da quarta-feira, por tema a razão, o mundo ocidental está apoiado numa razão dominante, principalmente depois do Iluminismo no século XVIII. Tudo deve ser explicado a partir dos conceitos racionais como a principal fonte do conhecimento, que é o racionalismo, isso que nós acabamos de explicar. Assim, a experiência sensorial foi descartada e as ações sobrenaturais também perderam a sua credibilidade. Mas nós não. Nós cremos que o ser humano foi afetado pelo pecado e, sendo afetado pelo pecado, a sua razão também foi comprometida e logo está alienado do nosso Deus. Nós sabemos que carecemos sim da palavra de Deus e, seguindo a vontade do Mestre, nós poderemos raciocinar de forma correta. Na lição da quinta-feira, por tema a Bíblia, para nós, adventistas do sétimo dia, a Bíblia que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus é sim a norma pela qual nós provamos todas as demais coisas. Anular a Bíblia é
andar em terreno muito perigoso. O Espírito Santo de Deus jamais nos daria alguma revelação diferente daquela revelação que já nos foi escrita, a palavra de Deus. Ele trabalha em harmonia com a Bíblia e o Espírito Santo de Deus nos leva a Cristo todos os dias. Nenhum homem tem o direito de julgar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela sim, tem o poder de julgar todo e qualquer ser humano, porque ela é a palavra do nosso Deus. E por fim, na lição da sexta-feira, o estudo adicional, nós observamos o seguinte: podemos até confiar a Bíblia, mas de nada adiantará se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus influencie e mude a nossa vida, porque nela contém o conhecimento necessário para a nossa salvação. Ela é o toque principal para a experiência de toda e qualquer religiosidade. Que Deus nos abençoe nesta semana.